no verão, as pessoas elas transpiram mais e nem sempre elas repõem a água perdida, o que afeta diretamente o funcionamento dos rins, aumentando o número de casos de cálculo renal, mais conhecido aí como pedra nos rins. E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o urologista Lucas Galdino. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde. Doutor, o pessoal de casa deve estar se perguntando assim, o que tem a ver cair na folia, né? O que tem a ver o carnaval com o cálculo renal, a pedra no rim, né? O surgimento. Vamos explicar para esse pessoal, então? Vamos, então. Com o verão, próprio período de carnaval, as pessoas acabam se hidratando menos, até pela correria, festas, existe o abuso do álcool também, que é um fator desidratante, então as pessoas acabam desidratando muito e não repondo o suficiente de líquido. Isso faz com que o excesso de sal que a gente come na alimentação e até mesmo em alguns líquidos que a gente consome, ele acaba se depositando no nosso rim e aumentando a incidência de cálculos nesse período. Nesse período chega até 30% o aumento de números de casos de cálculo renal. E agora intensifica, então, no verão, após carnaval, porque é aí que o pessoal mesmo deixa de tomar água, cai na folia, come mal, né, doutor? Come muito mal, a gente abusa de excesso de gordura, produtos com fritura, excesso de sal. Isso, nesse período de carnaval, mais ainda. O álcool em si também é extremamente desidratante, então faz com que cada vez mais a pessoa comece a acumular esse sal e não tome o líquido necessário para dissolver esse sal que deveria. E a pedra no rim, então, ela é causada só pela questão da alimentação mesmo, do sal? Não só da alimentação. Existem vários tipos de cálculo, existem cálculos, mas os mais comuns, que são os cálculos de cálcio e os cálculos de sódio, principalmente, esses são causados por fatores alimentares. Existem alguns outros cálculos que são por medicações, alguns outros cálculos, mas esses são mais raros. Então, a gente tem que focar nos cálculos mais comuns, até para o nosso público aqui seria mais interessante. Claro. Uhum. Então, para esse tipo de cálculo, tem o fator genético, claro, mas é muito mais o nosso hábito de vida do que em si os fatores externos. Uhum. A gente escuta muito falar que pedra nos rins também, doutor, é uma dor que se compara à dor do parto feminina, né? A gente escuta muito falar. E acomete muito mais os homens do que as mulheres. Por que isso? Eles realmente, é uma dor que se considera como a dor do parto, é uma das piores dores que se fala na medicina. O cálculo dentro do rim em si, dificilmente ele dói. Essa dor que se sente é quando o cálculo sai do rim e cai nesse canalzinho que liga o rim na bexiga. Essa é a dor que a gente chama de crise renal, a dor renal. Ela acomete mais os homens porque o homem em si ele já tem uma resistência maior de ingestão de líquido, ele acaba tomando a cervejinha, acaba comendo a gordura, mas não toma aquela água. Então, o homem acaba fazendo mais cálculos renais, não que a mulher não tenha, a mulher também tem bastante, mas o homem acaba tendo mais justamente por isso. O homem é mais teimoso, vai menos ao médico, procura menos ingestão de líquido, come mais churrasco e come mais fritura. A mulher tenta se cuidar um pouco mais, então ela acaba fazendo um pouquinho menos de incidência de cálculo. Uhum. Qual a gravidade, né? Porque além, claro, dessa dor aí, que é muito insuportável, né? Que muitas pessoas sofrem com essa dor, tem outras consequências da pedra no rim? Fora a dor, se você tiver um cálculo que esteja obstruindo o seu rim, isso vai fazendo uma dilatação. Se isso fica muito tempo, ele começa a estragar a função do rim. Então, com o passar do tempo, claro, não é de um dia para o outro, mas com o passar do tempo, acaba deixando 2 semanas, começa a ter uma perda de função renal, isso pode ter consequências irreversíveis para a função desse rim, se você não acabar não fazendo nada, não desobstruindo esse rim. Uhum. E o tratamento? Como é feito o tratamento? O tratamento, quando o cálculo está dentro do rim, a gente tenta impedir ele de crescer. Caso ele cresça, a gente pode quebrar esse cálculo. Existem técnicas minimamente invasivas que a gente vai até dentro do rim com o aparelho flexível e quebra com laser. Uhum. Agora, se ele estiver no canalzinho, ele realmente se torna uma urgência. Então, eu preciso desobstruir esse rim, a gente passa um catéter para desobstruir e, na sequência, quebra esse cálculo ou com laser ou mesmo com cirurgia, como ficar mais cômodo para o paciente. E qual a idade mais comum? Existe uma idade que dá pra gente falar, nesse período da vida tem que cuidar um pouquinho mais? Ou acomete crianças também? Acomete crianças têm mais fator genético do que em si fator alimentar, claro. Hoje em dia, a nossa alimentação não é a ideal, sabe-se que a gente come muito produto industrializado, excesso de sódio, então as crianças também acabam comendo, mas tem criança, claro, que é bem mais raro. A idade mais comum de acometimento mesmo é no adulto jovem. Aí, entre os seus
25 a 40 anos. É a idade mais comum dos cálculos, mas também acomete idosos, tudo, mas é mais comum entre 25 Pelo estilo de vida mesmo, que é que você exatamente, acabou pelo de estilo falar, de vida. né? Estilo de vida ali, que é da bebidinha, Exatamente. né? Do churrasquinho. Que é o período... E não é que a pessoa não possa, não pode mais comer churrasco, não posso mais comer meu produto enlatado. Não, não é isso. Mas, por exemplo, o dia que você vai comer teu churrasquinho, aumenta a quantidade de água, aumenta a ingesta. Isso previne um futuro cálculo que você possa fazer. Ou até já tem um pé pedrinha, você previne que essa pedra cresça, tudo mais. Para a prevenção, então, do cálculo renal, qual que é a quantidade de água que deve ser tomada por dia? A recomendação? Em média, 2 litros seria uma quantidade ideal de água. Claro, se você é um pouquinho mais gordinho, você precisa de um pouco mais de água. Mas, em média, 2 litros está excelente. Uma pessoa um pouco maior ou um homem mais alto, 2,5 litros a 3 litros, dependendo do tamanho da pessoa. Mas 2 litros seria excelente. Eu já ficaria muito feliz se todo mundo consumisse 2 litros. Tá. E fora a água, tem alguma outra maneira de prevenir? Tem. Água, sucos naturais, sem açúcar, sem conservantes. Não aquele de caixinha. Exatamente. Ali, né? O suco de caixinha ele tem muito sódio, então evitar ao máximo. Água com gás. Tem que sempre olhar o sódio antes de comprar água também. Às vezes a pessoa não gosta de água, mas eu gosto de uma água com gás. Só olhar o sódio, a quantidade de sódio. Água de coco é bom também. E chás claros. Chás claros. Chás claros. Chás escuros também tem muito sódio, aumentam os cálculos. Esses prontos mesmo? Esses pode ser pronto ou chá se gelado. quiser, exatamente. Se quiser fazer, bater em casa, não tem problema. E quanto à alimentação, evitar excesso de sal na alimentação, produtos enlatados, embutidos como azeitona, salames e tudo mais. Refrigerante é um veneno. É um veneno, mais uma vez. Toda vez, mas tem que ser falado, né? Tem que ser lembrado. Claro. E a quantidade de água. Isso já faria uma excelente prevenção. Tá certo, então. Doutor Lucas Galdino, urologista, batendo um papo aqui com a gente sobre o cálculo renal. Muito obrigada pela sua presença. De nada, estamos à disposição.